Mãe, eu vou pedir para você fazer a página, ler a página. Quem quer fazer a prece inicial? Acho que você, Jussara? Beleza, Jussara. Agradeça-me por todas as coisas que o estão preocupando. Desculpe, esse é o de amanhã. Hoje é 21 de junho. Espere pacientemente ao meu lado enquanto o abençoo. Não deixe que a consciência do tempo atormente sua cabeça. Eu habito a eternidade. Eu sou, eu era, eu sempre serei. O tempo é uma proteção. Você é uma criatura frágil, capaz de suportar apenas 24 segmentos da vida de cada vez. Mas ele também pode ser um tirano, fazendo-se incansavelmente presente em sua mente. Aprenda a dominar o tempo, ou ele o dominará. Ainda que você seja uma criatura ligada à dimensão do tempo, procure-me no infinito. Quando você se concentra na minha presença, as exigências do tempo e dos afazeres diminuem. Eu o abençoarei e o guardarei, fazendo com que meu rosto o ilumine graciosamente, dando-lhe paz. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar com toda a espiritualidade, com nosso Deus, primeiramente, e com todos os espíritos protetores e com nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, gratos estamos, Mestre, por mais um dia de vida, por mais um dia em que estamos aqui, Senhor, para fazer o Teu Evangelho. Que nós possamos, Mestre Divino, aguardar pacientemente o Seu tempo, Senhor. Que nós saibamos aguardar esse tempo da colheita. Que nós possamos semear, colocar nesse nosso coração fértil, que ele seja fértil, para poder receber essas sementes que serão lançadas hoje. Que nós possamos aceitar todas elas, Senhor, com o coração aberto, para que assim possamos florescer do lado de fora, Senhor, que nossas ações possam mostrar o que realmente somos de fato, a nossa essência, que é o amor. Que todos os espíritos possam estar presentes nesse momento, nossos amigos, a fim de nos auxiliar também, e que eles possam também aprender junto com todos nós. Que possamos começar o nosso culto em forma de gratidão eterna pela nossa saúde, pela nossa família, pelo simples dom da vida, Senhor. Muito obrigada por todas as coisas e que saibamos, sim, definitivamente, aguardar o seu tempo com paciência. Que assim seja. Que lindo, fiquei toda arrepiada. Luciene Beta, seja bem-vinda. A gente, como é o seu primeiro dia, eu tenho que te falar que a gente grava o nosso evangelho e a gente coloca no YouTube depois, tá? Para poder divulgar, assim, as nossas experiências e divulgar a doutrina, tá bom? Quem quer ler o evangelho hoje, levanta o dedinho. Acho que é a Lua. Eu tô achando que é a Lua. Lua, tu quer ler o evangelho? Tô brincando, Lua. Pode ser? Então lê aí, por favor. Capítulo 7, item 7. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Nunca vi esse, hein? Primeira vez, né? Acho que é. Então Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25.
Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos, em aparência, a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual quando não o negam. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio, por isso Deus lhe deixa a procura dos segredos da terra e revela os dos céus aos mais simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé, e com humildade, de preferência aqueles que creem possuir toda a luz, e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que o derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhe abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sinta as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso na mão que atinge seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convém segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade, e não aqueles que se creem mais do que ele. Alguém fala porque Acho que tá bom. é complexo. Gente, eu posso falar só uma coisa, assim, rapidamente. Eu acho que teve tudo a ver com a primeira página do tempo. Porque cada um tem seu tempo de perceber as coisas, cada um tem seu tempo de, por exemplo, não é todo mundo que vai ouvir as coisas do Espiritismo e vão assimilar, porque não chegou o tempo. Então, combinou perfeitamente com a página que a Antônia leu, da gente saber esperar esse tempo, né? Para nós que estamos na angústia de buscar alguma coisa que refrigere nosso coração, e também para aquelas pessoas que têm essa ânsia de querer passar as coisas para outra, né? Não adianta você falar se ela não está preparada para receber essa semente, né? Então a gente precisa, como nos outros evangelhos a gente já viu, já estudou, que é um trabalho às vezes demorado mesmo, até preparar essa terra, até adubar, até demora um tempo. E eu achei perfeito que combinou, né? O acaso não existe, como aqui falou, né? De acaso, né? Que a gente sabe que o acaso não existe, então eu acho que combinou perfeitamente. E quando ele fala assim dos humildes, né? Você vê às vezes os orgulhos, aqueles que não são pobres de espírito são aquelas pessoas que têm muito orgulho, né? Como a gente já estudou em outros evangelhos, né? E aí, para essas pessoas que são assim, é mais difícil essa semente germinar, né? Então precisa passar por onde? Que ele falou aqui, pelas trevas, às vezes, pela dor, para assim se rebaixar, entre aspas, se curvar perante uma força maior, né? Que não é você, não é porque você estudou, que você tem isso, tem aquilo, você é dependente dessa força. A gente, cada vez mais que a gente vai admitindo isso, que nós somos dependentes de Deus, né? Num grau que a gente precisa ter mais uma vez, essa intimidade com Ele para poder receber
as bênçãos. Então, a gente vai tendo essa aproximação e recebendo isso com mais facilidade do que essas outras pessoas que se acham, né? Que são as pessoas orgulhosas, as vaidosas, como eles falaram aqui como ele falou aqui no texto. Então, é isso. A humildade é sinônimo de sabedoria para mim. Alguém quer contribuir, falar alguma coisa? Levante o dedinho. Pri, quer falar alguma coisa? Vai, Priscila. Porque eu acho que quando você é humilde, você tem... você se permite ouvir e aprender, né? Quando você já se acha sábio, você acha que não precisa, que você não necessita daquilo, você não vai escutar, né? Então, é o que eu digo, né? Se não fosse o espiritismo, pelo menos aqui na vida da gente, aqui de algumas pessoas que eu conheço, né? A gente estaria ainda, como posso dizer, estagnado, né? Então, hoje a gente tem um pouco de entendimento, porque uns pela dor, como foi meu caso, outros não. A Ju não foi, né? É uma pessoa que já gostava, já se identificava com o espiritismo. Eu fui pela dor, e eu acredito que se não fosse pela dor, talvez eu nem tivesse entendido, aprendido. Então, realmente, quando você se permite escutar e você é humilde para isso, com certeza você ganha muito mais do que aquele que não. E aí também aquele que não quer escutar, paciência, fazer o quê, né? Cada um dentro do seu tempo, né? E vida que segue. É verdade. E, por exemplo, não adianta você explicar, mostrar, provar os fenômenos acontecerem à frente dessas pessoas, porque se elas não estiverem abertas para poder receber isso, não adianta. Pode estar tudo muito claro na frente ali, ó, na sua frente, tudo claro, acontecendo aos olhos, mas não adianta. O orgulho, muitas vezes, faz com que ela não aceite aquilo ali, né? Às vezes pelo simples fato de ser orgulhoso mesmo, né? E como você falou, Pri, realmente quando a gente é humilde, a gente aprende muito, muito, a gente absorve, sabe? A gente só tem a ganhar, porque o orgulho realmente a gente nos deixa surdo e nos deixa cego, né? A gente não quer ouvir nada, a gente não escuta nada, não quer enxergar nada, porque a gente acha que a nossa verdade, por ter estudado, né, uma meia dúzia de livros aí, uma dezena de livros, acha que já está tudo certo. E não está. Nós somos seres ainda incompletos, né? A gente está, como a gente viu nas lives do Rafa, né, Sua? Acho que você também estava nesse dia. O que é ser perfeito? É estar completamente feito. A gente não é perfeito, porque a gente ainda não está completamente feito. A gente está em busca disso daí, né? Então, a gente tem que ir aos pouquinhos e ter essa humildade, porque essa humildade vai fazer com que a gente realmente evolua. É isso. Silvia, pode falar. Então, gente, eu também fui como a Pri, né? A Pri me acompanhou bem de perto, acho que de todo mundo que está aqui no grupo, eu acho que a Pri e a Jussara me acompanharam de perto desde o primeiro momento que eu estive lá, os meus primeiros contatos com o espiritismo. Foi até um pouquinho antes de eu conhecer a Ju, uns anos antes de eu conhecer a Ju. E quando fala assim, na questão do egoísmo, né? Da gente ser egoísta, da gente ser orgulhoso e não conseguir enxergar e não querer enxergar. Mas às vezes não é nem questão que a pessoa própria não queira. Às vezes vem de uma doença emocional, de uma doença da alma que ela não consegue enxergar. É o ego. Né? Quando esse ego ele está muito grande, ele acaba escondendo da gente aquele nosso self, aquele nosso eu real. Então a gente acaba criando um eu mentiroso, um eu que está maquiando aquilo ali. E aí a gente acha que nós somos perfeitos, que tudo a culpa é do outro. E aí quando esse ego, ele está lá em alta, porque a pessoa às vezes, ela não sabe ser diferente, ela já carrega isso com ela de outras vidas, ela já carrega isso com ela de experiências que ela incorporou isso.
fica muito mais complicado para a pessoa conseguir enxergar. É como a Ju falou, tá tudo na frente, tá todo mundo vendo. E eu cansei de ouvir dos meus amigos espíritas, né? A Ju, então, principalmente, o Fênelon, a própria Priscila também virava para mim e falava assim, cara, tá na sua frente, como é que você não tá vendo? E eu não consigo ver, eu não consigo ver, eu não consigo ver. Por quê? Esse meu ego, né, esse meu eu fantasioso, esse meu eu que eu mesma me mascarava, mas não era um mascaramento proposital, era um mascaramento assim de doença realmente da alma, não me permitia enxergar. E precisei sim passar por muitas e muitas dores para que eu pudesse estar começando a ter a sabedoria, o amadurecimento e a condição de estar começando a deixar, né, essa minha vaidade de lado e começar a tirar, né, os tampões dos meus ouvidos, a venda dos meus olhos e começar a enxergar. E eu comecei a enxergar agora e eu estou num processo acelerado de que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu perdi muito tempo da minha vida e aí com quem eu tenho conversado, né, com quem eu tenho me orientado, calma, calma. E posso dizer para vocês, hoje a Silvia está muito mais sensível para o meu mentor, para o meu anjo guardião. Eu consigo perceber as instruções deles, eu consigo já chegar com as soluções, já está ali na minha frente, mas é aquilo. Eu quero para ontem e não é para ontem. É como falou aqui, tudo tem o seu tempo, tudo é o seu momento. Então a gente precisa muito se aquietar e aguardar. E isso eu estou tirando de experiência para mim, que vai me ajudar muito com o próximo. A Silvia que antes apontava para o outro, tentava corrigir o outro, mostrar para o outro, a Silvia hoje se cala e fala, puxa vida, 40 anos você demorou para começar o seu processo de consciência. O outro vai ter o momento dele também. Nesta encarnação ou em outra encarnação, vai chegar a ele um momento. Então, a gente precisa ter paciência com a gente precisa ter paciência com o outro. E a sabedoria, ela está aí, nesse processo do amadurecimento espiritual, que a nossa doutrina espírita muito nos ajuda, sim, a enxergar. Eu acho que esse estudo se completa com aquele estudo que a gente fez ontem, né? Que a gente estava falando ontem. Quem tem olhos de ver, verá. Quem tem ouvidos de ouvir, ouvirá. Porque aqui está escrito mais na frente, eu acabei lendo aqui, mais na frente, está escrito assim, o orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Ele não vai enxergar. Cada coisa tem seu tempo, tudo tem seu tempo. A Silvia lá, quando tinha 30 anos, não é a Silvia agora que tem 40 anos. Entendeu? Você amadureceu e às vezes, como a Pri falou, às vezes a gente aprende pelo amor, às vezes a gente aprende pela dor, né? E uma frase do Chico, eu não sou humilde, eu não sou humilde, sou obediente. Eu vivia pedindo serviço e ele apareceu, entendeu? É uma frase de Chico que eu acho que cabe aqui. Deus, ele não quer abrir a força dos nossos olhos. Ele não vai abrir a força, os olhos de ninguém. Dado que ele, quando a gente apraz, né, quando a gente quer tê-los fechados, a gente vai continuar com os olhos fechados. A gente só vai abrir quando a gente estiver pronto, preparado, quando a semente, que nem a gente falou ontem, quando a semente germinar. Às vezes, a vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas para vencer a incredulidade. É como a Pri falou, às vezes a gente vai aprender pelas angústias, pelas trevas, pela dor. Mas um dia, todo mundo vai aprender. Ou pelo amor ou pela dor. A gente vai passar, a gente vai evoluir, a gente está nesse caminho, a gente vai dar um passo nessa caminhada, nessa encarnação. Sempre a gente vai dar um passo. A vida vai ensinar pra gente. Ou pelo amor ou pela dor. Deus está ali. Quer que seja pelo amor. Mas se a gente não aprender, infelizmente, vai ser pela dor. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Quem mais quer falar alguma coisa? Ainda dá tempo.
Levante o dedinho. O que você falou, né? Interessante essa analogia de falar. Lívia, você quer falar? Eu vi sua mão. Não? Foi não? De você falar esse exemplo aí, de que adianta mostrar a luz para o cego, né? Gente, quantas vezes a luz estava na nossa frente também, a gente não viu, né? Depois não tem jeito. O fruto só vem com o tempo, né? Quando você está verde, você não está pronto ainda, né? Então, quando eu tinha 19 anos, estava tudo muito claro, ou estava tudo ainda, não estava tudo tão claro, e agora quando eu vejo aquela situação, isso deve acontecer com todo mundo, aí você olha, nossa, aquela situação, por que eu tive aquela atitude, né? Que hoje é tão fácil para mim, né? Hoje eu já olho e falo assim, puxa, poderia ter feito assim, poderia, né? Nem vou dizer com 19 anos, eu vou dizer ontem, uma atitude que eu tive ontem, né? Eu poderia ter feito diferente, eu não fiz. E tá tudo bem, igual o Alexandre fala, né? Tá tudo bem. O tempo vai chegar que a gente vai chegar um tempo que a gente vai perceber, a nossa sensibilidade, volto a dizer, a intimidade com o plano espiritual, a intimidade com Deus vai fazer com que você tenha essa sensibilidade para na hora de agir você ter essa comunicação direta, o Wi-Fi funcionando bem, sem interrupções. E aí você já vai saber agir, porque sozinho a gente sabe, no Livro dos Espíritos tem uma questão que eu não lembro qual, mas que pergunta, né, sobre as influências que a gente recebe. E a gente vê que, na maioria das vezes, a maior parte da nossa vida, nós somos dirigidos por eles. Então, vamos escolher ser dirigidos pelos espíritos certos. Né? Então, para isso, a gente precisa estar numa vibe legal, né? Para poder atrair com a lei da afinidade, para que na hora que aconteça a prova, o teste, a gente possa ter a resposta certa. É isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vai, Priscila. E para finalizar também, assim, que mesmo quando a gente está nesse processo, a gente precisa também entender e dar tempo, né? Porque mesmo quando você percebe, você começa a entender e começa a caminhar, é um processo, não adianta, é um exercício. Então, você também precisa entender que você está iniciando e que você vai escorregar, né? E que você não precisa se martirizar por causa disso. A questão é que hoje você vai ter uma consciência maior daquilo e que depois, naturalmente, como tudo na vida, você depois aquilo vai ser uma coisa tão natural que você nem vai perceber. Então, assim, que eu vejo muito isso, né, quando a gente está nesse processo de mudança, de melhora, de reconhecimento, né, a gente quer a coisa assim e acha que a gente não vai errar. Ilusão, a gente vai continuar errando, só que a gente vai ter aquela consciência dos nossos erros e a gente vai tentar não errar de novo. E é isso que a Ju falou, que o Alexandre fala, e tudo bem se errar. Né? A gente está aqui para isso mesmo, bater no joelho lá, sacudir, vamos embora, vamos dar seguimento. Só que agora com uma percepção e com uma consciência maior, né? Isso, a gente vai sempre melhorando, né? A cada erro a gente vai sempre... Deixa eu ver o que escreveram aqui no bate-papo. Desse jeitinho, Pri, erra-se muito e é preciso aceitar e não sofrer. Isso que a Silvia falou. Cada vez a gente vai tomando consciência e vai amadurecendo e vai melhorando, né? E vai evoluindo e vai progredindo. E tá tudo bem, errar é humano e a gente tá no caminho. A gente tá aqui no Evangelho, de vez em quando eu venho assim, meu Deus, mas eu faço Evangelho todo dia, como é que eu faço isso ainda? Porque a gente ainda é muito por instinto, a gente vai no nosso instinto, a gente sabe o que é certo. E daqui a pouco, quando a gente vê, a gente tá fazendo uma besteira, tá fazendo algo errado, que não era para fazer. E aí a gente olha, não, peraí, quando acontecer isso de novo, eu vou tomar outra atitude. E aí vem a prova de novo, e aí você tem que tomar outra atitude para poder ir evoluindo e crescendo. Quer falar, Jussara? Eu ia falar que só complemento do que você está terminando de dizer aí, que a natureza não dá saltos, né? O nosso tempo de dar frutos está acontecendo a todo momento. As sementes, todo dia às 18 horas, estão sendo aqui lançadas para nós, né? E, às vezes, uma semente cai num lugar
não cai no coração, né? Cai em outra parte, que a gente ainda não tem essa maturidade, cai na razão, e aí a gente explode. Quando a semente cair no coração mesmo, né, que é o terreno fértil, que é a nossa morada, onde estão os nossos sentimentos bons, aí os frutos aparecerão. Porque, como eu falei, a natureza, né, a gente vê na doutrina espírita que ela não vai dar saltos. Não adianta a gente plantar hoje só e querer colher amanhã. Então, a gente precisa desse tempo. Mais uma vez, fazendo link com a página do começo do Evangelho, o tempo. Saber respeitar o nosso tempo. Perfeito. Bom, já estamos chegando nos nossos momentos finais. Quem quer fazer a prece final hoje? Levante o dedinho. Poxa, hoje não tem Nani. Pois é. Lívia, com você. Bom, vamos fechar nossos olhos, nos concentrarmos, acalmarmos nossa mente e agradecer pelo dia de hoje, agradecer por mais uma semana que se inicia, que essa semana possa trazer bons frutos para cada um de nós, e o que a gente se propõe a fazer durante ela, que possamos fazer da melhor forma possível. Agradecer por esse finalzinho de domingo e por estarmos aqui mais uma vez no nosso Evangelho, com cada um aqui reunidos em pensamento, reunidos em boas vibrações. E que essas vibrações possam, com certeza, se espalhar muito além de onde estamos agora. Que possamos ser aquele pontinho de luz, de amor, de caridade, a se emanar através das nossas ruas, bairros, e chegar até onde quem mais precisa. Peço, Pai, humildemente, para que as nossas águas ao lado possam ser fluidificadas, que elas possam possuir a energia, o remedinho necessário para a carência de cada um presente aqui, e que possamos ter forças para encarar, para viver mais essa semana, que possa vir com notícias boas, possa ser tranquila também, mas também produtiva. Muito obrigada, Pai, mais uma vez, porque eu tenho certeza, sempre, temos muito mais que agradecer do que pedir. Assim seja, graças a Deus. Ai, que lindo! Deixa eu ver se tem mais coisa aqui no bate-papo. Não temos a Nani, mas temos a Lívia. Arrasou, adorei. Arrasou, total, cara. A filha de mãe. Ó, filha de Filhinha. Priscila. Ó, vou tirar nossa foto. Peraí que eu vou pegar minha gatinha. Peraí, rapidinho. Ah, gente, ó, terça-feira, para quem chegou depois, espero vocês, hein? Vambora. Bora Seu esticar esse aniversário belê. vai ser um yoga de parabéns? É. Aí, tô lá, firme e forte. Olha, você não tem noção de como me fez bem. É, Impressionante. Vamos Impressionante. continuar. Eu passei uma semana assim, ó, aquele negócio... Doída um pouquinho, né? Mas foi, né? Assim, eu não fiquei muito doída, não, porque eu tô fazendo já o exercício com a Cíntia. Não todo dia, não, né, que eu faço, mas ela passa dias só membros inferiores e outros membros superiores. Pedrinho, tô vendo você, Pedrinho. A foto. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Mauri! O moço da foto! Ai, já sabe. Você tem que olhar para cá. Boa noite para todos aí. Boa noite, gente. Ótima semana para todo mundo. Beijão, Beijo. gente. Tchau, até amanhã. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite.